Nós vamos continuar os nossos estudos sobre disciplina eclesiástica, disciplina bíblica, disciplina na igreja. E hoje nós vamos estudar um texto que é muito usado aqui, sempre que nós temos ceia, praticamente uma vez por mês, que é o texto base para a ceia do Senhor. Eu peço que você abra a sua Bíblia então, em 1 Coríntios capítulo 11, porque hoje nós vamos estudar justamente este texto. Porque esse texto também fala sobre disciplina na igreja. Esse texto também fala sobre a seriedade do tratar do pecado dentro da igreja. Então nós vamos estudar esse texto juntos. Nós temos vários lugares aqui na frente, tá bom? Vários lugares, e lá em cima nós temos uns 20 lugares ainda. 1 Coríntios capítulo 11. Você vê a gente lendo esse texto várias vezes, né? Você vê a gente lendo esse texto toda a ceia, mas esse texto está inserido dentro de um livro bíblico, 1 Coríntios, onde Paulo está tratando vários erros daquela igreja, várias posturas, várias posições, várias práticas erradas daquela igreja. Paulo está corrigindo estes erros. Eu quero então fazer a leitura com você do versículo 17 até o versículo 34. Acompanhem comigo, 1 Coríntios 11, 17. Entretanto, nisto que lhes estou a dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu acredito nisso. Pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Versículo 20. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come da sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Claro que não. Versículo 23. Pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Versículo 27. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinarmos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. O resto, quando eu estiver aí, lhes darei instruções. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós queremos aproveitar a sua palavra o máximo possível, para que por meio dela possamos ser transformados, lapidados de acordo com a tua vontade, para que possamos te obedecer. Abençoe-nos na reflexão deste texto, ajude-nos na compreensão dele,
mas mais do que isso, ajude-nos na prática correta dos princípios aqui apresentados, para a glória do Teu nome, para a edificação da Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Nos últimos domingos, então, nós temos estudado sobre disciplina eclesiástica. Como que nós lidamos com um irmão que está em pecado? Como nós lidamos com uma pessoa que está se rebelando contra Deus e sua palavra? Nós temos visto isso ao longo das últimas semanas. Este texto aqui, ele fala também sobre a disciplina do Senhor. Mas esse texto é mais específico, porque ele está falando de um assunto específico, e está falando de como Deus trata aqueles que não levam a sério este assunto. E o assunto em pauta aqui é o que nós faremos daqui a pouco, a ceia do Senhor. Paulo ele vai começar a sua explanação sobre a ceia, corrigindo alguns erros e práticas daquela igreja, da igreja de Corinto. Versículo 17, ele começa dizendo, e eu vou pedir que você fique com a sua Bíblia aberta, porque a gente vai ler aqui a Bíblia, tá bom? Entretanto, nisto que vou lhes dizer, não os elogio. Capítulo 11, ele começou o capítulo 11 dando um elogio para aquela igreja. Ele disse, olha, nestes princípios aqui, vocês estão me obedecendo, eu elogio vocês, parabéns. Capítulo 11, versículo 2. Ele trata o assunto, e agora ele vai entrar num assunto novo. Agora, ele diz assim, no que eu vou falar daqui para frente, agora é bronca. Agora eu não elogio vocês, não. Por quê? Versículo 17. Porque as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Ele está falando do culto aqui, irmãos. Está falando do culto. Paulo está falando que o culto da igreja de Corinto, o resultado que ele produzia, era mais mal do que bem. Você lembra daquele dia que o pastor Renato pregou sobre Malaquias aqui, do culto? Um culto feito com máscaras. Quando nós não cultuamos a Deus do modo correto, Deus vira para os sacerdotes e diz, melhor que fosse que vocês saíssem e apagassem a luz. Paulo está falando a mesma coisa aqui para a igreja de Corinto. O culto que vocês estão produzindo para Deus não está trazendo benefício nenhum, é só mal. E ele vai explicar por quê. O que estava acontecendo em Corinto, que ele está dizendo o seguinte, melhor nem cultuar. Se for para cultuar desse jeito, para o culto, para. Vai cada um para sua casa. Para com essa palhaçada que isso não é culto. O que estava acontecendo em Corinto? Versículo 18. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. Ele já tinha falado dessas divisões lá no capítulo 1. Versículo de 10 a 17, quando ele fala que aí no meio de vocês, tem aqueles que se chamam de Apolo, aqueles que se dizem de Paulo, né? Ele já tinha mencionado essas divisões. Aquilo, capítulo 1, o tipo de divisão que ele estava dizendo, era uma divisão teológica. Olha, eu me associo mais com as doutrinas de Apolo, eu me associo mais com as doutrinas de Paulo, não, eu me associo mais com as doutrinas de Barnabé. E ele corrige aquilo. Aqui, capítulo 11, ele está falando de um outro tipo de divisão. Aqui ele está falando de um tipo de divisão que a gente não gosta muito de ficar abordando na igreja. Mas ele está abordando aqui. Porque aqui ele está falando de um tipo de divisão socioeconômica. Ele está falando que os ricos não queriam se misturar com os pobres. E é isso que a gente vai ver na continuação da leitura do texto. E até certo ponto eu acredito nisso, Paulo vai dizer. Versículo 19. Eu acredito que haja confusão no meio de vocês, porque é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. O que ele está dizendo aqui, é necessário que haja tumulto na igreja. Paulo não está dizendo assim, o problema da igreja de Corinto é que vocês têm problemas aí dentro. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é, problemas são importantes dentro da igreja. Porque os problemas mostram quem é quem. Os problemas mostram quem realmente abre mão em prol do irmão. Os problemas mostram quem ama o irmão. Os problemas mostram quem ama o Senhor mais do que a sua própria vontade. Os problemas da igreja são importantes para mostrar
o coração de cada um. Não é isso que eu estou falando. O problema que Paulo está dizendo não é os problemas em si. Toda igreja tem problema. Toda igreja tem tumulto. Isso é natural, porque nós somos humanos. E ele está dizendo, Deus usa os problemas para ver o coração de cada um. Os problemas são bons. A questão é que o problema específico, aquele problema específico, que ele vai começar a falar a partir do versículo 20 agora, este problema específico, isso é inadmissível dentro de uma igreja. Isso não dá para aceitar. Versículo 20 então, que problema é esse? Quando vocês se reúnem, e aqui ele está falando do culto, tá? Ele já falou isso no versículo 17. Quando vocês se reúnem como igreja, não é mesmo, para comer a ceia do Senhor. Deixa eu explicar uma coisa importante para vocês. A questão é o seguinte, desde Atos, capítulo 2, versículo 46, você lembra quando o Espírito Santo vem, as pessoas se convertem, ali em Atos capítulo 2? A Bíblia fala que eles perseveravam todos os dias na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, de casa em casa. Pois bem, como que era o culto na igreja primitiva, na igreja dos primeiros séculos? O culto, irmãos, ele era centrado em volta disso daqui, em volta da ceia. Todo culto tinha ceia, e o culto acontecia em torno da ceia. A ceia era um pouco diferente do que a gente faz hoje, e do que a maioria das igrejas fazem hoje, essa miséria. Isso aqui é uma miséria. Não, isso é uma miséria. Você dá um pedacinho de pão aqui, isso é uma miséria. A ceia naquela época era uma refeição. Era uma refeição. Eles comiam juntos. Sabe aquele almoço de domingo que você faz com a sua família? Você vai sair daqui, alguns já estão pensando que tem que pegar o frango. O culto, ele girava em torno da mesa. Porque a mesa propõe e pressupõe comunhão, pressupõe família. Quem eu chamo para sentar na minha mesa são os meus chegados, os meus queridos, os meus familiares. O culto girava em torno da ceia, eles comiam juntos. Esse era o culto que eles prestavam ao Senhor. Sim, alguém ensinava a Bíblia para eles, sim, eles cantavam, mas o ápice do culto era a ceia. Era aquele momento onde eles pegavam o pão e pega um pedaço aí, vai pegando, toma um gole de vinho aí. Isso era a ceia do Senhor. E você se lembra também que naquela época não haviam igrejas assim, prédios para eles se reunirem. Onde eles se reuniam? Nas casas uns dos outros. Eles se reuniam nas casas. Uma igreja toda da mesma cidade conseguiria se reunir toda na mesma casa? Não. A igreja de Corinto não se reunia como a gente num prédio único. Ela era espalhada por várias casas. Tanto é que vez atrás de vez, tanto faz. Toda vez Paulo falava assim: olha, lê essa carta, mas distribui ela entre os irmãos. É para todo mundo ler. Vai passando de casa em casa, para que a igreja toda leia. A igreja espalhada por essa cidade leia. Pois bem, o culto era centrado na ceia. O culto acontecia nas casas. E nessa fase da igreja, acreditem ou não, dentro da igreja existiam pobres e ricos. Dentro da igreja do Senhor existiam pessoas ricas e existiam pessoas pobres. A cidade de Corinto é uma cidade extremamente comercial. Ali você tinha muitos comerciantes, pessoas ricas, pessoas importantes na sociedade, que se converteram ao cristianismo. Sim, era uma minoria, mas tinha. E você tinha uma grande maioria de trabalhadores, operários e escravos dentro da mesma igreja. Esses camaradas, eles se cruzavam durante a semana. Um era patrão, o outro era empregado, e alguns até escravos. Mas o fato é que no dia que eles se reuniam para comer a ceia do Senhor, para cultuar a Deus, onde que aconteceu o culto? Algumas vezes na casa daqueles que tinham maior espaço, na casa dos
ricos. Bom, mas nós somos irmãos, então eu tenho que deixar os pobres entrar. Versículo 21. Quando vocês se reúnem, isso que vocês estão fazendo não é a ceia do Senhor, Paulo está dizendo. Versículo 21. Porque cada um come sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Paulo está dizendo o seguinte: olha o que estava acontecendo lá em Corinto. A ceia, o culto acontecia na casa dos irmãos. Mas, o que estava acontecendo ali no dia a dia? Alguns chegavam para o culto, e quando eles chegavam para o culto, a ceia já tinha acontecido. Porque naquela época também, cada um levava a sua parte. Sabe aquele negócio de junta a panela? Eu trago o meu pão, eu trago um pouco de vinho. Chega na hora, a gente põe tudo sobre a mesa e come junto. O problema é que o vinho do pobre não era igual ao vinho do rico. Não era mesmo. E o que a igreja faz? Ao invés deles se amarem, ao invés deles não ligarem para a divisão social e econômica, não, vamos fazer o seguinte: o nosso vinho é melhor. Eu estou com os meus chegados aqui, vamos já tomar o nosso vinho, vamos já comer o pão do Senhor, e daqui a pouco, a hora que os pobretão chegarem, eles comem também, a gente deixa eles ficar aqui em casa um pouco, e a gente faz o culto. Essa começou a ser a prática de Corinto. Aquela prática dicotomizada entre ricos e pobres. Paulo está chamando isso de qualquer coisa, menos culto ao Senhor. Isso não é ceia, isso não é culto. Porque culto e ceia pressupõe o quê? União? Que mais? Comunhão? Que mais? O que isso aqui pressupõe? Pressupõe que nós somos o quê? Família. Família. A mesa do Senhor é aquele momento onde a família do Senhor vai sentar e vai comer junto. E Ele está chamando tudo aquilo de tudo, menos uma verdadeira família. Se vocês têm preconceito racial entre vocês, se vocês não têm amor pelos pobres, vocês não entenderam o que é isso daqui. Isso aqui é tudo, menos família. Isso aqui é um movimento social, mas não é família. Isso aqui é um clube, mas não é família. Essa é a bronca que Paulo está dando na igreja de Corinto. Os excessos deles eram tais, que o vinho da ceia era tão bom que os caras ficavam bêbados. Quando o irmãozinho chegava, o mais pobre chegava para a ceia, o mais rico já estava bêbado. Bêbado. De tanto vinho bom que tomou. O outro já estava abastado, com o bucho cheio. E o pobrezinho, que levou o pãozinho velho, não tinha vinho direito para tomar. Irmãos, de novo, isso aqui é uma miséria, mas é uma bênção, não estou reclamando. É que eu vejo esse pão aqui que é de mentira, dá vontade de pegar ele e comer, passar a manteiga e comer, e dar glória a Deus. Mas naquela época, o culto era o café da manhã, porque lembra, o culto acontecia de madrugada. O judeu, né, eles tomavam vinho, né? O culto acontecia às 4, 5 da manhã, e naquele horário já tinha gente bêbada na ceia do Senhor. Irmãos, versículo 22. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham aqueles que não têm nada? Percebe aqui? Aqui ele vai citar, a questão era pobre e rico. Vocês estão humilhando os pobres dentro da igreja. Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? É claro que não. Quais eram as marcas da ceia da igreja de Corinto? Egoísmo, humilhação, falta de amor, falta de comunhão. É sobre isso que Paulo vai tratar agora. Quem deve participar da ceia? Aquele que não é egoísta, aquele que ama o seu irmão. É sobre isso que ele vai falar agora. O que Paulo está dizendo é o seguinte:
Igreja de Corinto, acorda. Vocês estão comendo junto, mas isso não é ceia do Senhor. Ceia do Senhor é uma coisa especial, é uma celebração especial para os filhos do Senhor. Vocês estão tratando ela de qualquer jeito, desleixo. Essa era outra marca da ceia da igreja de Corinto. Quer participar desse momento? Presta atenção em como está o seu coração. Isso aqui é só mais um momento? Ai, dá logo esse pãozinho aí. Cuidado com o desleixo. Paulo vai explicar então, ele já mostrou quais eram os erros daquela igreja. Aquela igreja era orgulhosa, aquela igreja era egoísta, os ricos não amavam os pobres estavam ofendidos com os ricos, eles tratavam este momento de comunhão como só mais um momento. Vamos comer logo esse pão, dá o melhor vinho para mim, dá o pior vinho para ele. E sim, era vinho. Mas a partir de agora Paulo vai falar então como que tem que ser a ceia. Versículo 23. Não dá para elogiar vocês, mas não dá mesmo, porque isso não é a ceia. Porque o que eu recebi do Senhor, e aqui quando ele diz o que eu recebi do Senhor, pode ser que Jesus tenha aparecido para ele e realmente ensinado isso para ele, porque isso acontece pelo menos 3 vezes no Novo Testamento. Jesus aparece e ensina coisas para o apóstolo Paulo, ou pode ser que ele tenha aprendido por intermédio de outros apóstolos, porque isso que ele vai dizer aqui, aparece em Mateus, Marcos e Lucas, está registrado nesses 3 evangelhos, com palavras um pouquinho diferentes, mas é a mesma coisa. Versículo 23, porque o que eu recebi do Senhor lhes entreguei, é que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: vocês realmente estão pensando em Jesus, quando vocês comem e ficam bêbados na ceia e esquecem os pobres do lado de fora da casa? Vocês realmente estão se reunindo para lembrar de Jesus? Ou vocês estão se reunindo porque é gostoso estar na casa do amigão lá que é rico, trocando vinho com ele, comendo o pão da patroa dele? Vocês realmente estão se lembrando que esse momento aqui é por causa de Jesus? Está na cabeça de vocês isso. Vocês lembram disso, mas não lembram mesmo. É isso que Paulo está dizendo. Quando vocês comem esse pão e enchem a pança, e deixa aquele irmãozinho que é mais pobre, que vem de longe, que chega atrasado, sem pão para comer, vocês não estão lembrando do Senhor Jesus. Vocês estão pensando só em vocês. Vocês são glutões. Versículo 25. Da mesma forma, depois da ceia, percebe como era uma refeição que eles faziam junto? Porque não é antes da ceia e não é durante a ceia. A ceia aconteceu. Durante a ceia, na noite em que Jesus foi traído, enquanto ele estava ali comendo, ele para tudo, pega um pedaço de pão e fala: isso aqui é o meu corpo, que eu vou entregar em favor de vocês. Quando vocês comerem isso daqui, lembrem-se de mim. E eles continuam, a ceia acontece, eles comem a torta de frango, eles comem a uva, eles ficam lá tudo felizes, comem a sobremesa. No final, quando o pessoal já está pensando em ir embora, Jesus para tudo de novo e fala: isso aqui é o meu sangue, que vai ser derramado em favor de vocês. Versículo 25, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. A antiga aliança foi firmada lá com Moisés. A nova aliança é firmada aqui agora, no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Quando vocês tomam um vinho, vocês estão lembrando de Jesus? É isso que Paulo está dizendo. Quando vocês tomam um vinho, vocês estão lembrando de Jesus? É por causa de Jesus que vocês estão tomando aquele vinho? É para lembrar que ele verteu o sangue dele por vocês? Ou é porque é legal estar junto e o vinho é bom? A ponto de vocês nem dividirem o vinho bom com o mais pobre. Vocês realmente estão lembrando de Jesus? Jesus realmente é a prioridade dessa refeição aí? Esse almoço, esse café da manhã, esse café da manhã é para lembrar de Jesus mesmo?
Versículo 26. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês não estão fazendo uma refeição. Não é um café da manhã que vocês estão tomando junto. Vocês estão pregando o Evangelho. Porque sempre que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Isso aqui é um modo prático de pregar o Evangelho. Quando vocês tomam esse cálice, quando vocês comem esse pão, vocês estão dizendo para todo mundo que vocês têm um Messias que morreu por vocês e que firmou um pacto com vocês no sangue dele, e que um dia ele vai voltar para reinar sobre a terra e buscar os dele. É para isso que vocês estão comendo junto? Ou vocês estão comendo junto só para encher a pança e ficar bêbado? O desleixo daquela igreja era tamanho que quando eles se reuniam, eles nem se lembravam por quê e por quem eles se reuniam ali, em volta daquela mesa. Paulo então vai dar algumas instruções agora, versículo 27. Como é que a gente senta então na mesa? Como é que eu me preparo adequadamente para participar da ceia do Senhor? Versículo 27 até o versículo 32. Como que eu me preparo então? Uma vez que ceia não é egoísmo, uma vez que ceia não é discriminação racial nem socioeconômica, uma vez que ceia não é para encher minha pança, uma vez que ceia não é um clubinho, eu com meus amiguinhos, uma vez que ceia é a pregação do Evangelho de modo público e visível, uma vez que ceia é lembrar daquele que foi machucado por nós, uma vez que ceia é lembrar daquele que verteu o sangue dele por nós. Como que eu me preparo então para participar dessa refeição junto com os meus irmãos? Versículo 27, portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Ele não diz aqui, portanto, todo aquele que comer do pão e não for batizado. Ele não diz isso aqui. Ele não diz aqui, portanto, todo aquele que comer do pão, beber do cálice e não for membro da igreja. Ele não diz isso aqui. Portanto, todo aquele que comer do pão e beber do cálice e não tiver mais de 15 anos. Ele não diz isso aqui. A única coisa que ele diz é, cuidado para você não participar desse momento indignamente. Indignamente. O que Paulo está tentando explicar para a igreja aqui é que sim, isso é uma refeição para ser feita em memória de Jesus, mas não, isso não é uma refeição qualquer, não dá para banalizar isso daqui. Isso aqui é uma refeição quase que santa, não porque os elementos ficam poderosos e me santificam, mas é porque eu estou lembrando do meu Deus que é santo, é porque essa refeição é para ser feita pensando naquele que é o meu Redentor. E ele vai explicar agora o que é comer o pão e beber do cálice indignamente. Versículo 28. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, e lógico, discernir o cálice, come e bebe para a sua própria condenação. Participar dessa refeição indignamente é participar dessa refeição sem saber o que ela significa de verdade. Eu não sei discernir, eu não sei o que significa esse pão, esse suquinho, eu vou tomar aí, porque eu estou com sede. Se bem que, de novo, como eu falei, é uma miséria. Se você não sabe o que significa nem os elementos, você não sabe o que significa o pão, você não sabe o que significa o cálice, isso é participar da ceia indignamente, você não está entendendo, isso aqui não é uma comida qualquer, isso aqui é um memorial. Façam isso em memória de mim. Esse pão representa o corpo de Jesus chicoteado, escorraçado, tomando o castigo do meu e do seu pecado. É isso que significa esse pão. O copinho aqui com suco de uva significa o sangue dele, que foi vertido até a última gota na cruz, para firmar uma nova aliança comigo e com você. Todo aquele que crê no sacrifício dele recebe o perdão dos pecados e pode viver para a glória de Deus Pai junto com ele. Se você não sabe o significado, mas não sabe nem o significado,
Você pode ser batizado, mas não participa. Se você não acredita nisso, você pode ser membro da igreja, mas não participa. Irmãos, nós não podemos impor aquilo que a Bíblia não impõe. A Bíblia não diz que a pessoa tem que ser batizada, a Bíblia não diz que a pessoa tem que ser membro da igreja, a Bíblia não fala a idade que essa pessoa tem que ter. O que a Bíblia fala é que ela tem que entender o significado disso daqui. Isso aqui tem que ser real para ela. Essa pessoa pode ter 5 anos de idade, mas se ela entende que Jesus morreu por ela e verteu o sangue no lugar dela, ela pode participar desse momento. Assim como ela pode ser batizada, membro da igreja. E se ela não leva isso a sério, é melhor que ela não participe. Nós não podemos impor aquilo que a Bíblia não impõe. E o que Paulo está dizendo é: cada um examine-se a si mesmo. Essa é a bênção do ministério do apóstolo Paulo. Ele não ia dizer: você pode, vem, você pode, você não, você vem. Eu já vi isso acontecer. Pastores saindo no meio do povo e dizendo: não, você pode, você não pode, senta, fica quieto. Nem ler o texto bíblico consegue, porque o texto está dizendo que cada um se examina. Você tem que olhar para a sua vida. Você entende o significado desses 2 elementos? E não é só entender o significado, isso é real para você? Você ama os seus irmãos? E ele vai falar sobre isso agora. Mas antes, só um detalhe. Versículo 30. A disciplina do Senhor. É por essa razão que há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já morreram. A expressão dormir aqui é uma expressão bonita para dizer morreram. Paulo aqui, exercendo a autoridade de apóstolo, ele chega à seguinte conclusão: você tem que lembrar que ele que plantou essa igreja aqui. Ele está escrevendo uma carta para um monte de irmão que ele conhece. Ele sabe quem é esse povo aqui. Chegou a notícia para ele de vários tumultos, inclusive o tumulto da ceia. Tudo isso aqui chegou para ele. Ele estava em outra cidade, em outra região, pregando o evangelho em outro lugar. E quando chegou a carta para ele, chegou a notícia também de vários irmãos que estavam doentes, acamados, e alguns que tinham morrido. Ele está dizendo: o modo como vocês têm lidado com a santidade do Senhor, isso tem interferido inclusive na disciplina de Deus sobre a vida de vocês. Alguns dentre vocês estão doentes por causa do pecado. Alguns dentre vocês estão enfermos por causa do pecado. Alguns dentre vocês morreram por causa do pecado. Deus disciplinou o povo dele. E qual que foi o pecado do povo? Brincar com o culto do Senhor. Cultuar a Deus em volta da mesa, tendo preconceito no coração. Cultuar a Deus em volta da mesa, não falando com o irmão. Cultuar a Deus em volta da mesa, sem entender o significado do pão e do vinho. Cultuar a Deus em volta da mesa, sendo egoísta, tratando isso aqui com desleixo. Isso era o pecado do povo. Deus disciplinou seu povo. Versículo 32, versículo 31. Mas se nós tivéssemos o cuidado, é interessante que Paulo se inclui aqui. Paulo, ele não diz que ele é um superstar, ele não diz assim: mas se vocês tomassem o cuidado de se examinar, ele diz: se nós, Paulo se inclui. Quantas vezes Paulo foi e participou de uma refeição? Poxa, eu preciso viajar, eu preciso pregar o evangelho em outro lugar. Vai, dá o pão aqui. Quantas vezes ele não fez isso também? Ele se inclui aqui, ele diz aqui: mas se nós, versículo 31, tivéssemos cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. É a mesma questão de 1 Coríntios capítulo 5. Se Deus está pesando a mão em algum irmão que está brincando na ceia do Senhor, não é para que ele perca a salvação dele, é para que ele entenda quem o Senhor é. Deus está pesando a mão, disciplinando ele para que ele não seja condenado com o mundo. Eu vou bater na sua bunda. É isso que Deus está falando. Seu filho rebelde, seu filhinho egoísta, seu filhinho encrenqueiro, seu filhinho desleixado. É isso que Deus está falando. Eu vou bater no seu bumbum, para você entender que o relacionamento com a sua família da fé é importante também. Você não pode brincar com a família da fé, e nem pode brincar com o significado desses elementos aqui. Versículo 33, um conselho final. Portanto, meus irmãos,
quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Olha que coisa básica. Olha o que Paulo tinha que ensinar para aquela igreja. Quando for fazer a ceia, espera todo mundo chegar. Olha quanta coisa Paulo podia ter ensinado para a gente, quanta coisa boa, mas ele teve que ensinar isso. Não come um antes do outro, espera todo mundo chegar para comer junto, tá bom? Faz fila, entra, senta e come junto. Olha a imaturidade dessa igreja. A imaturidade desse povo. Paulo tem que falar o beabá. Só faltou ele falar, entra de mão dada. Só faltou isso ele falar. E lava a mão depois da ceia. Só faltou isso ele falar. Esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, gente, eu teria vergonha de ler isso aqui. Eu teria vergonha de ler isso aqui. Se fosse para mim, eu ia falar, droga, Paulo pegou pesado. Se alguém tiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação, para que a ceia não se torne uma maldição, para que a ceia não se torne um pecado. Para você, lógico, a ceia não muda, mas para você se tornou um pecado. Você está comendo ali, não está esperando o outro, está tomando vinho melhor. Isso a gente não tem esse problema, porque a miséria a gente passa todo mundo junto aqui. Mas, ainda assim, eu e você podemos participar desse momento indignamente. Se você tem no seu coração preconceito contra alguém aqui dentro, se você tem no seu coração ódio de alguém aqui dentro, se você trata esse momento com desleixo, se você não lembra, se você não entende o significado real, se você não acredita que Jesus morreu por você, apanhou no seu lugar, se você não acredita que isso aqui simboliza o sangue dele que foi vertido na cruz no meio no seu lugar, a ceia pode se tornar um problema para você. De novo, não tem nada místico aqui. Tanto é que Jesus, ele foi totalmente didático e pedagógico nesse momento. Porque naquela época não tinha filmadora, não tinha foto, não tinha nada para registrar o que ele fez. Isso aqui, irmãos, era a alimentação básica de todo mundo nos dias de Jesus. Podia não ter carne, mas em toda casa tinha pão e vinho. Em toda casa. O que Jesus está dizendo, e ele usa esses elementos aqui, não de modo mais especial que nem outro. O que Jesus está dizendo é, lembrem-se de mim. Quando vocês comerem o seu pedaço de pão, quando vocês tomarem o seu vinho, lembrem-se de mim. Não se esqueçam de mim. Isso aqui é um modo de ilustrar o que ele fez por nós. Isso aqui é um modo de não cair no esquecimento, que ele apanhou no nosso lugar, que ele verteu o sangue dele no nosso lugar. Jesus está sendo pedagógico aqui, ele está sendo um professor. Ele está pegando elementos que tinha na casa de todo mundo e dizendo, quando vocês forem comer o seu pãozinho, quando vocês forem tomar o seu vinho, vocês vão se lembrar de mim. É isso que Jesus está fazendo, não tem nada místico, nada sobrenatural. Esse pão não vira o corpo de Jesus, esse suco não vira o sangue dele. É em memória, é para se lembrar do que ele fez. É para que a gente nunca esqueça que um dia ele esteve entre nós, morreu no nosso lugar e verteu o sangue dele. Mas ele voltará para nos buscar. Irmãos, a ceia do Senhor, ela é um privilégio que eu e você temos de sentar com Jesus na mesa e comer com ele, como família dele. É aquele momento de intimidade e comunhão, onde a gente dá risada junto, onde a família está reunida, onde os problemas são superados, onde as faltas são deixadas para trás, o amor cobre multidão de problemas, de pecados. É aquele momento onde você fala, poxa, vamos comer, que a vida é curta. Que delícia, a ceia de Natal. É aquilo que você sente com a sua família, quando você consegue se reunir com ela no Natal, no Ano Novo, aqueles que têm esse privilégio. É aquilo que você sente, é para você sentir agora. É para você sentir, que legal, estou com a minha família aqui, eu vou comer uma refeição, vamos pôr a mão no prato junto aqui, vamos lamber o dedo junto. Aquela coisa porca, gostosa, sabe? Eu estou fazendo você rir porque a ceia, ela tem que ser feliz também. Ela é um marco de alegria na família da fé. Isso aqui não pode ser tratado com banalidade. Me dá esse pãozinho, estou mais santinho. Não é isso. Isso aqui é, eu estou bem com a minha família. Senhor, eu amo a minha família. E essa família aqui. Essa é a família.
Senhor, eu amo a minha família. Senhor, obrigado pela minha família. Eu tenho problemas aqui com a minha família, nem tudo é flores, mas eu amo a minha família. Minha família é uma benção. Essa família. Irmãos, eu vou pedir para que você se examine agora. Vou dar alguns minutos para você se examinar. Vou pedir que você feche seus olhos, ore ao Senhor. Pense se você tem realmente amado todos os seus irmãos. Eu vou pedir para que as pessoas que vão ajudar a gente a servir venham aqui à frente já também. Mas examine-se. Você tem problema com alguém? Você está mal com alguém aqui dentro hoje? Diga no seu coração: Senhor, eu quero me resolver com essa pessoa. Não deixa de participar da comunhão, não. Só se compromete: Senhor, eu vou resolver esse problema, eu vou atrás daquela pessoa. Senhor, eu perdoo. Senhor, eu relevo. Senhor, põe a alegria no meu coração. Obrigado pela minha família da fé. Senhor, renova a minha força, renova o meu ânimo, a minha alegria, Senhor, de fazer parte dessa família. E é você quem vai decidir se você participa desse momento ou não. A morte de Jesus é real para você, o sangue dele é real para você. Senhor Deus, ajuda o teu povo a perceber se de fato há algum problema entre nós. Ajuda, Senhor, os irmãos a se perdoarem mutuamente. Ajude, Senhor, a cada um de nós sentir alegria em fazer parte da sua família, em participar da mesa junto com o Senhor, entendendo que este momento é um momento especial. É um momento de tristeza por lembrar o que o Senhor passou por nós, mas é mais do que isso, um momento de celebração, porque o Senhor venceu tudo isso. O Senhor venceu a morte, o Senhor ressuscitou, e um dia o Senhor voltará para nos buscar. Ou estaremos contigo em breve. Senhor, ajude o teu povo a com maturidade, sabedoria e com um coração quebrantado e voltado para ti, a participar deste momento, Senhor, para louvor da tua glória e para a comunhão da tua igreja. Amém.